Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, o Senhor Deus nos salvou a nós que vivíamos no meio do pecado. Nós agradecemos por essa imensa graça de termos nos tornado seus filhos. Nós realmente ainda somos fracos, nos faltam muitas coisas, mas o Senhor nos salvou dessa imundícia e fez com que nós pudéssemos permanecer dentro da igreja, para sermos alimentados, possamos aprender, crescer. Agradecemos por toda essa graça. Nós todos que fomos salvos pela sua misericórdia, nossos irmãos e irmãs estão reunidos em um único lugar, em santa comunhão. Nós agradecemos por essa imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu. E dessa vez, através da palavra do Senhor Deus, que nós possamos aprender qual é a santa e boa e perfeita vontade do Senhor Deus, que cada pessoa possa aprender a discernir. Que esta palavra possa se tornar mais um aprendizado benéfico para a vida de fé, coragem e força para viver ao longo da semana. E assim, oramos e pedimos ao Senhor. Todos os irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária e preenchê-los. Que nenhuma pessoa se perca no meio de nós. Na vida, as dificuldades, as tribulações, os tormentos que existirem, que o Senhor possa ajudar, porque o Senhor conhece a cada um. Qual seja a situação, que não pereça, não desfaleça, mas possa viver dependendo do Senhor Deus, para que a vida de fé possa progredir e possa ir à frente. Que o Senhor possa nos sustentar. Os missionários que estão pelo mundo, que o Senhor Deus possa estar junto da família deles. E na vida do Senhor, que eles todos possam receber o que é necessário. Nossos irmãos e irmãs que estão fazendo esse trabalho da evangelização também, que o Senhor Deus permita força para cada um, para que o Evangelho possa ser testificado com mais força, para que mais espíritos possam receber a salvação através da expansão do seu reino, Senhor. Nesse tempo, nós desejamos que o Senhor Deus esteja junto conosco e que o Senhor possa estar junto com o pastor Lee, que está no seminário, agora numa viagem missionária, que o Senhor Deus possa cuidar deles. Nós dependemos do nosso Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 1, a partir do versículo 1 ao 5. Não é extenso, vamos ler todos juntos. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em seu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Iremos ler até aqui. Então, o pastor principal, ele está fora no momento no Japão, no retiro, e que vocês possam orar, porque ele irá retornar amanhã. Então, no mês de maio é o mês da família. O cântico do coral também foi referente à família. Então, eu não vou falar sobre a família, porque quando o pastor ele voltar, ele irá pregar para nós sobre a família, penso eu. Então, o que eu irei pregar hoje? Então, se nós olharmos no capítulo 18, versículo 1, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: Quem é o maior no reino dos céus? Eu irei pregar conforme este tema. O Senhor Jesus recebeu a seguinte pergunta dos seus discípulos: Quem é o maior no reino dos céus? E o Senhor Jesus chamou um menino e colocou na frente deles. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E continuando, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então ele fez essas duas perguntas. Se nós olharmos nessas palavras, mesmo que eu possa frisar, não existe nada tão difícil de compreender, porque esta palavra é uma palavra muito importante da Bíblia, penso eu. Os discípulos do Senhor Jesus perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Fizeram uma pergunta, mas o Senhor Jesus deu duas respostas. Então, o Senhor Jesus disse que não tem como entrar no reino dos céus. De modo algum entrareis no reino dos céus. E segundo, o maior no reino dos céus. Então, ele explicou sobre duas coisas, de como entrar no reino dos céus e quem é o maior. Foi feita uma pergunta e ele respondeu com duas respostas. Primeiro, para entrar no reino dos céus está correlacionado à salvação. E uma pessoa que entra no reino dos céus, logo em seguida, ele ser o maior no reino dos céus está correlacionado com a glória. Essas duas palavras aqui, eles têm um ponto primordial da Bíblia para aprendermos. Então, a salvação e glória. Quando o Senhor ele disse sobre essas duas coisas, antes da glória, primeiro, o Senhor ele cita sobre a salvação. Isso quer dizer que as pessoas, antes de pensarem sobre a glória, precisam pensar sobre os problemas da salvação primeiro. Então, a salvação e glória. Essas duas coisas, para que você possa obtê-la, o que é necessário é que o homem ele possa se fazer como menino. Ele precisa abaixar a si mesmo. Então, uma pessoa que se abaixa como um menino é aquele que pode se tornar maior no reino dos céus. Se nós olharmos a palavra de Mateus, capítulo 18, o Senhor Jesus está falando sobre realmente abaixar e elevar-se. Então, são duas coisas. Então, você se tornar humilde, abaixar.
O contrário disso seria elevar, aumentar a arrogância, certo? Porque a humildade, a arrogância, são os opostos. E é por isso que nós podemos explicar o Mateus capítulo 18 com essas duas palavras. É por isso que nós pretendemos aprender a palavra de forma detalhada, focando nessas duas palavras. Primeiro, salvação e glória. Então, se nós olharmos a Bíblia como um todo, são duas coisas mais importantes, primordiais da Bíblia. Para nós também é a mesma coisa. Uma pessoa recebe a salvação e ele recebe a dignidade de poder entrar no reino dos céus, e isso é algo muito importante. Então, o Novo Testamento inicia com Mateus capítulo 1. Vamos trocar Mateus capítulo 1, versículo 1. Deixem marcado esta palavra. Vamos trocar Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus Cristo veio como filho de Abraão e veio como filho de Davi, dito aqui na Bíblia. Por que ele veio como descendência de Abraão e de Davi? Abraão é aquele homem que representa a salvação pela fé. Como em Gênesis, realmente já disse que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, quer dizer que é a promessa sobre a salvação que creu Abraão. É por isso que o Senhor, ele imputou como justiça, quer dizer que ele foi salvo pela fé. É por isso que o nome Abraão foi dado para ele, de Abrão para Abraão. A palavra Abrão significa pai, e Abraão significa pai de nações. É por isso que Abraão é aquele que recebeu a salvação e representa todas as pessoas. Davi é o que trouxe a paz, pacificou toda a região. É por isso que o Senhor Jesus ter se tornado filho de Abraão é para permitir a salvação que foi dada para Abraão. Ter nascido como filho de Davi, quer dizer que é para dar a glória que Davi recebeu. É por isso que o início do Novo Testamento, a Bíblia como um todo, fala sobre a salvação e glória, que são dois pontos mais importantes, continuamente sendo frisados na palavra. Se olharmos em Salmo 62, versículo 7, em Deus está a minha salvação e a minha glória. A salvação é dada pelo Senhor Deus, a glória é dada pelo Senhor Deus. A salvação e glória pertencem a Deus. Quando você crê, você recebe a salvação. E quem recebeu a salvação, ao viver na vida de fé de forma humilde, o Senhor Deus retribui através da glória. É por isso que em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Foi dita nesta palavra, sim. Então, os escolhidos representam o povo de Israel. O apóstolo Paulo foi chamado como apóstolo dos gentios, mas onde quer que ele fosse, ele era judeu. É por isso que ele desejava ansiosamente que os seus compatriotas recebessem a salvação. É por isso que ele pregou o evangelho primeiramente para os judeus. Mas os judeus não aceitaram essa salvação pregada por ele. Negaram, foram contra ele. Expulsaram do castelo, eles o apedrejaram. E antes de matarem a Paulo, também eles já disseram, não vamos comer nem beber. Eram 40 pessoas que haviam feito esse juramento para matá-lo. Então, o povo de Israel continuamente ia contra Paulo. Eles perseguiam para matá-lo. Mas Paulo, até o fim, ele teve paciência para com os judeus. Por quê? Porque para que através deles,
realmente a salvação do Senhor Jesus pudesse ser dada para todos eles e toda a glória do Senhor Deus. Quer dizer que a salvação de Jesus Cristo e a glória é eterna. Então, ele quer permitir a salvação e a glória para os judeus. Então, quer dizer que a glória, a salvação e a glória é algo que Paulo queria permitir e por isso que ele foi paciente. Todas as pessoas que vêm de Adão, realmente são as pessoas que receberam o juízo e estão punidas para irem para o inferno, porque pecaram. E não somente isto, mas um ponto primordial aqui é que eles perderam a glória de Deus. É por isso que em Romanos, capítulo 23, versículo 3, realmente todos os homens pecaram. É por isso que todos estão destituídos da graça de Deus. Ninguém pode chegar à glória do Senhor Deus. Ele podia ter dito, todas as pessoas, elas realmente aqui pecaram, não vão tudo para o inferno. Podia ter escrito assim a palavra, mas eles dizem que eles perderam a glória de Deus. Estão destituídos de receberem a glória de Deus. Olhem só isso. Isso quer dizer que o Senhor Jesus ele veio para este mundo, ele salvou-nos na cruz, resolveu o problema dos pecados, mas também quer permitir a eterna glória nos céus. Algo mais importante do que a salvação é a glória. É por isso que nos salvar e nos levar para o reino dos céus, não somente isto, mas que a glória do Senhor Deus possa ser nos dada. Então é por isso que o Senhor Jesus ele morreu. Então vamos procurar Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então ele fala, convinha que aquele para quem são todas as coisas, quer dizer que Deus criou todas as coisas, então, mediante quem tudo existe, então quer dizer que o Senhor Deus, ele é aquele que se torna o centro, o criador de todas as coisas. E qual é o objetivo disso? Para que convinha para o Senhor Jesus. Quer dizer que o Senhor Jesus criou todas as coisas. O objetivo é para que o Senhor Jesus pudesse vir. É por isso que o Senhor Jesus ele veio e morreu sofrendo na cruz. Recebeu o julgamento por nós, o castigo, e derramou o sangue. É para que muitos filhos pudessem entrar na glória de Deus. É por isso que é esse imenso trabalho. Então, nós sermos salvos realmente do pecado, nós vamos ser salvos disso ou daquilo. Não é somente isso que o Senhor está falando, é salvação do Espírito, mas também sobre a glória. Então, qual é o objetivo de nós sermos salvos? Não é ser salvo de alguma coisa, mas sim é para que nós, ao sermos salvos, possamos entrar na glória. Quer dizer que a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, o ponto primordial é este. É por isso que recebemos o perdão dos pecados. De forma exata, precisamos receber a salvação. Uma pessoa que recebe a salvação, o Senhor Deus ele deseja permitir a sua glória. Então, para esse trabalho de receber a glória de Deus, nós precisamos viver as nossas vidas e isso é algo lógico. Então, sobre a glória e a salvação, realmente os discípulos perguntaram sobre a glória para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, primeiramente, ele respondeu sobre a salvação. Voltando novamente para Mateus capítulo 18, vamos voltar. Mateus capítulo 18. Eu irei ler novamente versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, vamos ler todos juntos, que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Os discípulos, de forma exata, perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Eles perguntaram sobre a glória, porque no reino dos céus tem o maior e o menor. Eles perguntaram sobre a glória. Tem pessoas que vão receber imensa glória e pouca glória. Então, existe uma diferença exata da glória. E é isso que os discípulos perguntaram. Mas o Senhor Jesus disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, ele disse: de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, primeiro, ele respondeu sobre o problema da salvação. Por quê? Muitas pessoas, sem terem recebido a salvação, não têm nem o direito de entrar no reino dos céus. Eles já pensam que eles com certeza vão entrar no reino dos céus. Eles pensam que eles vão receber a glória no reino dos céus. Mas o Senhor ele está dizendo que cada um, primeiro, individualmente, precisa resolver o problema da salvação. Quando nós recebemos a salvação, recebemos o direito de entrarmos no reino dos céus. E após a salvação, nós podemos ver que vida que nós vivemos. Porque aí existe a diferença. Primeiro, precisamos passar pela porta estreita, para que assim possamos ir pelo caminho estreito. Então, uma pessoa que quer ir pelo caminho estreito sem passar pela porta estreita é impossível. O Senhor Jesus, o Senhor Deus é o juiz, e todos aqueles que nasceram de Adão são o réu. Então, todos precisam receber o direito de se tornarem filho do Senhor Deus, para que assim possa viver como filho de Deus. Mas todas as pessoas que estão dentro de Adão são pecadores. Então, primeiro precisam receber a salvação, para que o pecador possa se tornar salvo, para que possa receber o direito de que ele é justo. E assim, um justo, ele pode viver como um justo. Todos que nasceram de Adão são uma árvore má. Uma árvore má, quando ele recebe a salvação, são uma árvore boa. Você precisa se tornar uma árvore boa para que você possa dar bons frutos. Cada pessoa dentro de Adão perdeu a conexão com o Senhor Deus e o Espírito está morto. Mas ao receber a salvação, o Espírito Santo entra dentro dessa pessoa. Quando essa pessoa recebe a vida do Senhor, o Espírito é vivificado. Uma pessoa que o Espírito é vivificado pode crescer e também pode obedecer e também pode viver uma vida de frutificar. No tempo do Senhor Jesus, nesse tempo também é a mesma coisa. Muitas pessoas não conseguem nem resolver o problema da salvação, de entrar no reino dos céus, mas eles ficam perguntando: Ah, Senhor, quem é o maior nos céus? Pensam primeiro na glória. É por isso que não é adequado. O Senhor Jesus, ele ter falado sobre a salvação, ter falado sobre o reino dos céus, é para que resolvam o problema da salvação primeiro. Uma pessoa que nem recebeu a salvação, ainda quererem viver em glória, é o mesmo que uma pessoa que não conseguiu entrar pela porta estreita querer ir pelo caminho estreito. É uma pessoa que não se tornou filho e está querendo viver como filho. Não conseguiu nem receber o direito o direito de um salvo, mas quer viver como um salvo. Não conseguiu nem se tornar em uma boa árvore, mas ele já quer dar bons frutos. É uma árvore má querendo dar bons frutos. Não conseguiu nem receber a vida do Senhor Deus, mas ele quer crescer e ele quer obedecer. É a mesma coisa. Isso é algo impossível. Não é por isso que todas as pessoas que pertencem ao Senhor realmente precisam ter o problema da salvação exato. Nós estamos vivendo num tempo onde estamos muito próximos da vinda do Senhor. Cada um precisa perguntar a si mesmo agora: será que eu realmente recebi a salvação? Será que eu realmente tenho o direito de entrar no reino dos céus? Será que eu não estou enganando a mim mesmo? Será que eu não estou sendo enganado? É algo que eu preciso pensar. Porque após a vinda do Senhor não temos mais chances. Nós estamos vivendo num tempo tão próximo da vinda do Senhor Deus. Nós estamos vivendo um tempo tão urgente. Precisamos pensar de forma séria sobre a nossa vida, sobre a nossa salvação, que é algo que precisa ser visado.
E principalmente as pessoas que não têm mudança na vida, principalmente, as pessoas não têm mudança nenhuma na vida, e ele engana a si mesmo de que ele recebeu a salvação. Será que eu não estou sendo enganado? Precisa pensar profundamente. E em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, já diz: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então você precisa examinar e provar. Como é que você examina e como é que você prova? Pela palavra. O que o Senhor Deus nos permitiu é somente a palavra. Através desta palavra, eu preciso pensar, será que eu realmente recebi a salvação pela palavra? Será que eu tenho o direito de entrar no reino do Senhor Deus pela palavra? Será que eu nasci de novo pela palavra? O Senhor Deus disse, realmente, em verdade eu vos digo que realmente quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que Paulo, ele está dizendo para a igreja de Corinto examinar e provar a sua fé? Para as pessoas que não creem, é só dizer para crer. Então, Paulo, ele está desconfiando da igreja de Corinto. Por quê? A igreja de Corinto havia contendas e conflitos. Olhamos em 1 Coríntios capítulo 5, também haviam realmente as fornicações. Mesmo eles cometendo essas fornicações, eles não se arrependiam. E também entre irmãos, eles brigavam entre si dentro da igreja por conta de posições suas e não resolviam dentro da igreja. Eles iam para o tribunal deste mundo. Então haviam esses problemas. A igreja de Corinto não tinha ordem. O Senhor Deus permitiu uma ordem exata, mas essa ordem não foi cumprida de forma alguma. E ao terem recebido um talento, eles gostavam de se vangloriar dizendo que tinham esse talento. Então, o apóstolo Paulo, olhando para essa igreja, viu que realmente uma grande desconfiança. E é por isso que ele está dizendo, para provar, examinar se estão na fé mesmo. Então, ele está falando sobre a fé errada, continuamente. Se olharmos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, ele também já disse sobre a fé que se extraviou. Quando a fé sofre esse naufrágio, é a morte. Uma fé que se afasta é naufrágio. Quem tem uma fé exata, a consciência precisa se tornar uma consciência boa. Mesmo pecando, ele está o quê? Com ousadia. Viver do jeito que ele quer. Isso é uma fé em naufrágio. Se olharmos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, também falou sobre a fé que é perdida. O que é ser uma fé reprovada, abandonada? Ele disse, realmente as pessoas, eles tinham a imagem, mas são pessoas que estão reprovadas. Então, a pessoa que tem a imagem, mas ele não tem o poder dentro dele, verdadeiro. É por isso que nunca chega à verdade. Então, mesmo estando dentro de nós, realmente está ali ouvindo a palavra do seminário, aprende a palavra do Senhor Deus continuamente. Mas tem pessoas que não conseguem chegar à verdade. Isso é algo muito triste. Por que será que isso acontece? Não, porque já disse que o coração está corrupto, porque ele tem uma inveja dentro dele. Judas Iscariotes, que seguiu o Senhor Jesus durante 3 anos e meio. Ele ouviu as palavras do Senhor Jesus, ele viu todo o poder do Senhor Deus. Mas por que Judas Iscariotes não pôde receber a salvação? O coração dele estava corrupto. Já que estava corrupto, ele não pôde chegar à fé. É por isso que precisamos pensar, será que no meio de nós também tem pessoas assim? Judas Iscariotes vendeu o Senhor Jesus, porque não era benéfico para ele. Ele queria receber riquezas deste mundo através do Senhor Jesus. Mas ao não conseguir ganhar essas coisas, ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Então, por que uma pessoa que não tem esse entendimento, não tem esse poder, tão corruptos em entendimento, repróbaros quanto à fé?
Porque quando chega uma dificuldade, eles abandonam a fé, uma fé reprovada. E em Tiago também disse, uma fé sem obras é uma fé morta. Quando uma pessoa tem uma fé exata, e mesmo que tenha suas fraquezas, mesmo que ele cometa o erro, ele erre, mas em curtas, pequenas ações é manifesto que ele é salvo. Mas pensem bem, não tem nenhuma obra, não tem nenhuma ação. Quer dizer que é uma fé morta. Uma fé morta quer dizer que é uma fé que não recebeu a salvação. É porque em Tiago capítulo 2, versículo 18, ele disse, realmente, você tem a fé e eu tenho a obra. Então, me mostre a sua fé que não tem obras, e pelas obras mostrarei a minha fé. Então, a fé manifesta-se pelas obras, pelas ações, por algum resultado. Isso é algo normal, isso é algo lógico. É por isso quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta para os 12 discípulos que foram feitos para o Senhor Jesus. Um problema mais importante do que esses, um problema que é prioridade é entrar no reino dos céus, é receber a salvação. Então, em verdade, vos digo, se não vos convertedes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, entrar no reino dos céus é um problema que deve ser resolvido primeiro. Então, precisa resolver o problema de entrar no reino dos céus primeiro. E precisa pensar, o tempo para encontrar-me com o Senhor realmente resta muito pouco. Então, se existe um caminho para receber a grande glória no reino dos céus, nós precisamos viver uma vida para a glória. Será que nós não devemos viver uma vida como esta? O Senhor Deus, Ele deseja permitir a glória e a vida para o homem. Mas vamos pensar, uma pessoa recebe somente a vida e não consegue receber a glória, não é adequado diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele quer permitir duas coisas. Permitir duas coisas é porque Ele quer permitir a glória também. A glória você não quer receber? Então isso é decepcionar ao Senhor. Então, entre as coisas que o pastor, ele realmente cita várias vezes. Então, comprou-se duas coisas com um dinheiro muito caro. Mas ele fala, oxe, eu perdi um no meio do caminho e agora somente estou com um. Então tudo bem, já estou com um. É assim? Não é. Vamos pensar, em uma casa tem dois filhos. Um é salvação e outro é glória. Tem pessoas que colocaram o nome de seus filhos assim? Então, você levou o seu filho, a salvação e a glória, para uma viagem no exterior. Você perdeu a glória e você fala, eu tenho a salvação, então eu estou bem. É assim? Você tem que procurar a glória para voltar para casa. O Senhor Deus, Ele nos permitiu a salvação e a glória. A glória. Se nós olharmos no Novo Testamento, realmente a vivência de buscar esta glória. Moisés também visava esta glória. O apóstolo Paulo também visava essa glória. Vamos para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 24 a 26. Vamos ler todos juntos. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O Moisés, ele visava a recompensa. Já que ele visava a recompensa, ele desistiu de ser chamado filho da filha de Faraó.
Você é filho da filha de Faraó, isso é uma imensa sorte para a vida dele. Isso é a glória, isso é o gozo deste mundo. Não, mas ele ser chamado filho da filha de Faraó. Essa glória deixou-se de lado. E do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O que isso quer dizer, gozo do pecado? Não é viver no meio do pecado, viver usufruindo das coisas do mundo. O povo de Israel estava sofrendo no Egito, mas ele está vivendo em paz no castelo. E é isso que ele está falando. É por isso que ele fala que é o gozo do pecado. E também tem por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então, se ele estiver num lugar desses, realmente são os desejos deste mundo. É uma pessoa que podia receber todas essas coisas. Mas ele desistiu de tudo. Ele desistiu de todas essas coisas. E ele ter sofrido junto com o Senhor Jesus. Então, Moisés, ele testificou sobre a vinda do Senhor Jesus. Então, ele estava vivendo no meio, testificar ao Senhor Jesus. Ele passou por esse sofrimento. Então, ele desejava sofrer bem mais no deserto com o povo. Por quê? Ele queria receber as riquezas, a recompensa, porque em vista da recompensa, quer dizer que o Senhor Deus iria permitir. Então, ele largou todo o gozo do pecado, todos os desejos deste mundo, para receber a recompensa do Senhor. Isso é uma vida normal. Então, é isso que o Senhor Deus deseja permitir, a vida. Quando nós vivemos seguindo essa glória, a vida do Senhor Deus, será que não é isso que o Senhor Deus ele deseja? Para o apóstolo Paulo é a mesma coisa. Vamos para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 13 e 14. 13 e 14. Vamos ler todos juntos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, alcançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pela prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, não julgo que haja alcançado. Ele está falando sobre o galadão. Não pode pensar em somente... não pode confundir essa palavra porque ele fala, mas uma coisa faço. Então, não é no significado das coisas que ele já fez. Ele está falando somente uma coisa mesmo. O que é essa uma coisa que ele faz? Não é uma das coisas que ele tem feito, é uma coisa que ele faz somente. Esquecendo-me das coisas atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Quer dizer que o Senhor Deus o chama, o Senhor Deus o salvou, o Senhor Deus permitiu a posição para ele. E quando ele age de forma correta, obediente a essa vontade do Senhor Deus, existe o prêmio do Senhor Deus. Então ele vivia seguindo este prêmio. Então, Paulo é um homem que se dedicava para esse único trabalho. Paulo vivia seguindo esse galadão, esse prêmio, não é mesmo? Tem algo que nós precisamos ter certeiro em nossas vidas. Quando nós passamos da morte, nós não iremos receber o juízo do trono branco. O julgamento do trono branco que aparece em Apocalipse é o juízo para o inferno que os pecadores e os incrédulos irão receber. Não, mas uma coisa exata é que nós iremos receber o juízo do galadão, se nós fizermos muito ou pouco. Isso é algo exato. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, ele diz realmente, mesmo que vivamos ou partamos, nós precisamos viver para agradar ao Senhor Deus, porque nós todos estaremos manifestos no juízo do Senhor Deus. Quer dizer que tudo que nós temos feito pelo nosso corpo, nós iremos ser julgados. Se formos permanecer ou partirmos, se formos viver ou morrer,
Nós precisamos desejar agradar ao Senhor. Então, porque todos nós estaremos diante do juízo de Cristo. E quando ele fala sobre o juízo de Cristo, ele usou o grego bemar. A palavra bemar do grego era antes quando tinha um torneio. É um juízo para receber o prêmio após o término desse torneio. As pessoas que realmente receberam a salvação, com certeza irão receber a glória. Realmente é muito ou é pouco? Haverá esse juízo. Quer dizer que é a verdade onde todas as pessoas estarão diante desse juízo do Senhor Deus. Nós todos desejamos receber tudo o que temos feito com os nossos corpos. Nós recebemos a salvação, o Senhor nos comprou com preço. O que nós vivemos fazendo com esse corpo? Qual tipo de esforço, qual tipo de sacrifício nós fizemos com esse corpo? Então, isso é algo que o Senhor Deus ele vai julgar de forma exata. E o Senhor Deus ele vai permitir o prêmio para cada pessoa. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 13 em diante, ele fala sobre a edificação de uma casa que é como a salvação. Então, uma casa é você ter a base e você constrói a casa. Então, quer dizer que realmente o cristão ter recebido a salvação tem essa base que chama Cristo. Então, a vida de fé é você construir a casa. Aparecem duas coisas ali. Tem uma pessoa que realmente usava a casa com pedra, outras pessoas com feno e palha e madeira. Feno, palha e madeira quer dizer que ele vivia para si mesmo, para a sua carne. Mas ele com pedras preciosas, ele obedecia à palavra do Senhor Deus, ele vive para as coisas espirituais. Então, nesse dia, realmente será manifesto. Que dia é esse? É o dia da vinda do Senhor. Quando é posto em prova o juízo, quer dizer que realmente é o dia onde o Senhor realmente ele vai julgar de forma exata o que ele tem feito. Quer dizer que vai ser provado através do fogo. Ou no fogo, a madeira, a palha, a madeira, tudo se queimam, mas as pedras preciosas, elas remanescem. Então, toda a obra que ele tem feito, se ela restar, receberá o galardão. Mas se ela se queimar, ele irá receber realmente realmente o prejuízo, vai receber a vergonha diante do Senhor Deus. Mas como ele fala, é a salvação que ele recebeu no meio do fogo. Com Sodoma e Gomorra também, quando estava sendo queimada, destruída, Ló saiu realmente meio despido de lá. Realmente quer dizer que passou pela vergonha. É por isso que o problema da salvação você precisa resolver de forma exata. Uma pessoa que tem a certeza da salvação realmente precisa pensar qual é a glória que o Senhor Deus quer permitir para receber essa glória, essa vida, uma vida que busca essa glória do Senhor Deus. É algo que nós precisamos almejar. E o Senhor Deus, ele já disse sobre a salvação e a glória. A salvação e a glória. Como é que nós podemos obter esses dois? Então, primeiro, o método é que quando nós nos humilhamos. Então vamos procurar na palavra de Mateus, capítulo 18, novamente. Versículo 3 e 4 ele lê. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, primeiro, você precisa se tornar como um menino para entrar no reino dos céus. Então, você se tornar como um menino. O que é isso? Versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então, você se tornar como uma criança pequena é você abaixar a si mesmo, é você falar sobre a humildade. A salvação também você recebe quando você tem a humildade. A glória também você recebe quando você tem a humildade. É algo claro que o Senhor ele está dizendo para nós. Então, por que o Senhor Jesus, ele trouxe o menino para diante dos discípulos e está dizendo essa palavra de forma exata? Que os discípulos eles estavam com o coração alto.
O Senhor Jesus, 2 vezes subindo a Jerusalém, ele já disse que haveria de morrer e também ressuscitar. Quer dizer que o Senhor Jesus ele já falou sobre receber o tormento ali. Mas os discípulos não tinham esse coração. Eles somente pensavam, o Senhor Jesus vai se tornar rei. Quando o Senhor Jesus se tornar rei, nós teremos uma posição ao lado dele. E eles estavam disputando, dizendo, quem é o maior? Quem é o maior? Então, antes do capítulo 18, se nós olharmos o capítulo 16, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. O Senhor ele tem ensinado isso, quer dizer que antes ele não havia ensinado, mas é a partir desse momento que o Senhor ele começou a ensinar. E que tempo é esse? Então, o Senhor Jesus havia ido para Cesareia de Filipe. Então, é uma região onde é dos gentios. Naquele tempo, o Senhor Jesus ele havia perguntado, quem que as pessoas dizem eu ser? E Pedro disse, o Senhor é o Cristo. Ele havia testificado dessa maneira. Então, o Senhor Jesus disse, realmente, Pedro, realmente, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Isso não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Então, para cumprir esse trabalho, existe um trabalho de que o Senhor Jesus precisa morrer e ressuscitar. Ele ter ido para esse local da Cesareia de Filipe e subiu para Jerusalém, capítulo 17, versículo 22. Então, ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então, aqui foi o segundo momento que o Senhor Jesus ele disse que haveria de morrer e ressuscitar. Versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum. E capítulo 20, o Senhor Jesus, antes de subir para Jerusalém, ele havia dito que quando ele subisse para Jerusalém, ele haveria de morrer e ressuscitar. Então, o Senhor Jesus, continuamente, ele está falando sobre o sofrimento, mas eles ficam pensando que o Senhor Jesus é o Messias deste mundo. Quer dizer que ele vai tomar e vai ter uma grande posição para eles também. Então, quando eles estavam aqui em Cafarnaum, chegando eles em Cafarnaum, esta mesma palavra aparece em Marcos capítulo 9 e Lucas capítulo 9 também. E vamos procurar a palavra de Marcos capítulo 9. Palavra de Marcos capítulo 9, a partir do versículo 33 até 37. E chegou a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes, estáveis vós discutindo pelo caminho? E eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 discípulos e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando a mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. Então é a mesma situação. Aqui, chegando-se a Cafarnaum, o Senhor ele foi para a Cesareia de Filipe, e de lá ele foi para Cafarnaum. Então, quer dizer que é uma conversa que o Senhor Jesus ele teve em Cafarnaum. Então, na palavra de Mateus, capítulo 18, se passou, e aqui está escrito as palavras de outro acontecimento, sem ser do local de Cafarnaum, que o Senhor Jesus estava em Mateus, capítulo 18. Então, por que o Senhor Jesus ele está dizendo que precisa se tornar humilde? Então, porque uma pessoa, já por natureza, deseja elevar-se. Todas as pessoas que nasceram de Adão, eles gostam de elevar-se. Então, isso é o desejo
do homem corrupto, isso é a personalidade padrão. Ele naturalmente quer se elevar cada momento mais. Mas o Senhor Jesus está dizendo que eles precisam se abaixar. Então, se nós olharmos aqui nessa palavra importante, versículo 35. Então, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então, no reino dos céus, você querer ser o primeiro para você receber a grande glória, você precisa se tornar o derradeiro de todos os homens deste mundo. E assim precisa se tornar um homem que serve a todos. E assim pode ser o primeiro. Então, o Senhor foi aquele que mais se abaixou neste mundo. Ele largou o seu trono dos céus e veio para este mundo. Ele nasceu em uma família de carpinteiro. E também havia um grande país chamado Roma que estava tomando toda a região como um grande império. O Senhor Jesus, ele era um pobre, filho de carpinteiro. Mas ele até ir para a cruz, ele foi aquele que mais se abaixou. Em Filipenses capítulo 2, é que ele abaixou tanto a si mesmo. Ele foi o que mais se elevou. Quer dizer que ele recebeu o maior nome de todos. O nome do Senhor Jesus mostra qual é o caminho que os salvos precisam ir. Então, a vida de fé, o sucesso e o fracasso é se você vai se tornar humilde ou você vai se tornar arrogante e elevar-se. É ali que é manifesto se haverá o sucesso ou o fracasso. A base da glória, a base da vida, toda a base é a humildade. Quando você é humilde, você recebe a vida. Quando você é humilde, você pode se tornar grande. Quando você é humilde, muitos problemas se resolvem. Mas quando você é arrogante, você causa muitos problemas. Por que o homem não pode entrar no reino de Deus? Porque ele exalta a si mesmo. Ele precisa abaixar a si mesmo para que possa receber a salvação. No meio da história, não houve nenhuma pessoa que pudesse receber a salvação por exaltar a si mesmo. A graça da salvação do Senhor Deus é como uma água que está do alto, elevando-se, fluindo para baixo, para o lugar baixo. Da mesma maneira, realmente, quando você eleva a si mesmo, exalta a si mesmo, a salvação não tem como ser compreendida dentro deste homem. É em Salmo 116, então, o Senhor é aquele que protege o insensato. Então, quando eu abaixo a mim mesmo, o Senhor, Ele me salva. Quer dizer que ele ser preservado na insensatez, quer dizer que o homem é insensato. Enquanto o homem, porque o homem é corrupto, o homem é fraco, a humildade faz você poder realmente reconhecer de que você é uma pessoa fraca, de que você é uma pessoa decaída. Mas quando você se exalta pela sua própria arrogância de que você é elevado, se exalta, você não tem como receber a salvação. Então, você abaixar a si mesmo, quer dizer que a minha própria justiça não tem como entrar para o reino dos céus. Está dizendo que eu preciso receber a salvação. Não é simplesmente só abaixar a si mesmo. Mas a minha justiça, para entrar no reino de Deus, de nada ela ajuda. Eu preciso reconhecer isso. Eu viver no meio do pecado, eu iria receber o juízo, iria para o inferno, eu estar nessa posição e eu conseguir reconhecer isso. Quem reconhece isso pode receber a justiça de Deus. Então, as pessoas do nosso tempo, por que é mais difícil receber a salvação? Se nós olharmos para as pessoas de hoje em dia, cada momento mais elas têm arrogância, elas gostam de exaltar a si mesmo. As pessoas, cada momento mais, elas preferem estabelecer a sua própria justiça. Já que eles manifestam a sua própria justiça, não conseguem receber a salvação. Como em Romanos capítulo 10, versículo 3 também. Então, eles têm zelo por Deus, não conhecer a justiça de Deus, procurando a própria justiça e não se sujeitaram à justiça de Deus.
não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, já que eles não sabem o que é a justiça do Senhor Deus, já que eles, pelo próprio resultado, eles vivem para a sua própria justiça, não recebem a justiça de Deus. E é por isso que vão para o inferno. Então, mas agora também, se você abaixa a si mesmo como criança, você converte-se como criança, tem como receber a salvação. Vamos para Mateus capítulo 11. Palavra de Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículo 25 e 26. Vamos ler. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que o ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque é assim que aprove. Ele fala, naquele tempo. O que é naquele tempo? Então, se nós olharmos nas palavras iniciais, a partir do versículo 20 até versículo 24, o Senhor estava perto da Galileia, de Corazim e Betsaída, ele havia dito. Mas as pessoas de Betsaída, de Corazim, eram arrogantes e não receberam o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios em que vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cisas. Ele está falando sobre o juízo que está para cair maior para eles. Olhando para Corazim, ele disse para eles, realmente, ó Cafarnaum, que tu ergues até ao céu, será batido até o inferno, porque se em Sodoma tivessem feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Então, Corazim e Betsaída, Cafarnaum, todos eles, qual o problema deles? Porque eles foram arrogantes. Já que eles foram arrogantes, mesmo o Senhor ele manifestando o seu poder, mesmo ele manifestando a sua graça, eles não conseguiam compreender de que ele era o Messias, porque eles estavam elevando, exaltando a si mesmo. É por isso que ele está orando, dizendo, Senhor, realmente tu que ocultas para os sábios, para os exaltados, mas ele revela para os pequeninos. Quer dizer que a graça da salvação, a verdade da salvação, ela é manifesta para aqueles que abaixam a si mesmo. O Senhor Deus, ele habita em dois lugares. Primeiro, em um lugar bem alto e exaltado. E segundo, no coração do humilde. Para o arrogante, o Senhor Deus, ele não está junto. É por isso em Isaías capítulo 57, versículo 15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então são duas coisas. Primeiro, realmente um lugar exaltado, elevado, e depois daquele que está de abatido de espírito. Aquele que abaixa a si mesmo. O Senhor, ele está junto deste homem. Então é ali que manifesta o trabalho da salvação. Será que dentre nós, eu mesmo ouvindo a palavra, a salvação não se cumpre dentro de mim? Eu preciso pensar, será que eu não estou elevando, exaltando a mim mesmo? Por que a graça da salvação não se manifesta em mim? É algo que eu preciso pensar com profundidade. O maior problema aqui pode ser porque eu sou arrogante. É por isso que a salvação, você precisa abaixar a si mesmo. Então, eu sou pecador, eu sou uma pessoa que merece ir para o inferno. E a minha justiça de nada serve. Eu preciso fazer com que eu possa receber a salvação pela justiça de Deus, que é Cristo preparado por Deus. O trabalho é feito do Senhor Jesus. Quer dizer que desde o passado, do futuro, toda a salvação,
todo o pecado que vai sumir com essa salvação. Realmente eu preciso crer e eu preciso me sujeitar. Não é ir buscar o meu próprio método. Então, e também o problema de receber a glória nos céus é algo que você precisa resolver abaixando a si mesmo. Então, toda a base de você receber a salvação também, a glória dos céus, é a base da salvação. Toda a base neste mundo é a humildade. É por isso que em Mateus capítulo 18 ele fala sobre esta palavra. Então, todo o tema da palavra é você abaixar a si mesmo, no Mateus capítulo 18. Então, toda essa arrogância, você precisa abaixar a si mesmo. Vamos procurar novamente Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Versículo 3 e 4, ele fala sobre a salvação e glória. Versículo 5. Vamos ler todos juntos. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Então, pessoal, você receber um menininho, quando você tem a humildade, isso é possível. Quem é que despreza uma criança? Quem é que age de qualquer jeito com fome contra um menino? É uma pessoa que é arrogante. Uma pessoa que é arrogante, ele não pensa uma criança como preciosa. Quando você abaixa o seu coração, você consegue enxergar os baixos, você consegue enxergar os menores. Quando você abaixa o coração, você consegue ver quem está na dificuldade. Olhamos em 1 Samuel, capítulo 30. Davi, enquanto ele estava vivendo na terra dos filisteus junto dos 400 que o seguiam, ele partiu de lá e todo o restante da sua família foi pego pelos amalequitas. Davi, ele dependeu do Senhor Deus naquela terra. E ele estava seguindo os amalequitas que havia capturado a sua família. Mas enquanto ele seguia, ele viu um egípcio caído no chão. Ele pegou esse egípcio, deu água, deu pão e curou. E por conta disso, o egípcio soube onde estavam os amalequitas. É por isso que ele pôde restaurar toda a sua família. Então, naquele momento, realmente tão conturbado de ter que resgatar a família, ele podia ter desprezado aquele homem egípcio que estava caído ali no chão, mas ele ajudou a Davi por ter sido ajudado. Quando você abaixa o seu coração, você enxerga os fracos, os pequenos, aqueles que sofrem podem ser enxergados. Mas no momento que você exalta o seu coração, você não enxerga uma coisa dessas. E ele foi até a terra de Amaleque e pôde restaurar todas as coisas. Mas os 200 estavam muito fracos. Eles estavam guardando o restante dos bens. E os outros 200 foram lutar contra Amaleque e ele conseguiu salvar toda a sua família. E ali nós podemos ver o que os malignos haviam dito naquele tempo. Eles disseram, nós sofremos por conta dessa guerra, então todos esses espólios vamos ganhar nós que guerreamos. E os outros que estão descansando ali no rio, não vamos dar para eles. E Davi disse, não. Todos aqueles que foram para a batalha, e todos aqueles que estão cansados, eles estão cansados e é por isso que não puderam batalhar. Não batalharam porque não quiseram. Então vamos repartir todas as coisas de forma igual. E isso se tornou uma regra em Israel. Porque Davi, ele abaixou o seu coração. Ele pôde reconhecer a situação dos cansados. É por isso que na escola dominical, realmente todas as crianças, os professores que ensinam essas crianças, eles abaixam o seu coração. Já que abaixam o seu coração, todas as semanas podem receber as crianças com um coração caloroso. Como é que sem abaixar o coração, você pode plantar a salvação dentro deles? Como é que eles vão se dedicar tanto para que a palavra do Senhor Deus seja semeada nesses corações? E dentro dessa escola dominical também tem a escola da graça. A escola da graça é uma escola onde cuidam das crianças com deficiência. Quem há essa deficiência difícil, mas você conseguir segurar aquelas crianças, eles se dedicarem para ajudar, tem esses professores. Então, já que essas pessoas eles abaixam esse coração, continuamente podem saber. Mas quando você eleva esse coração, não tem como fazer esse trabalho.
Nós precisamos saber que existem pessoas assim, precisamos compreender, precisamos ter a atenção, precisamos ter o nosso foco ali. E a partir do versículo 6 a 9, ele está falando sobre o problema de você se perder, escandalizar, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daqueles homens que por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o longe de ti. Melhor é entrar no reino da vida em um só olho do que tendo dois olhos seres lançados no lago de fogo. Então, se nós olharmos aqui, ele continuamente fala sobre escândalos, escândalos. Versículo 6, versículo 7, ele fala escandalizar, escândalos, escandalizar novamente, versículo 8. Então, ele está falando sobre perder. Qual o problema? Tem esse problema de escandalizar. Porque as pessoas, eles exaltam o seu coração, é por isso que eles causam escândalos. Então, quando você exalta o seu coração, você se torna centrado em si mesmo. Então, isso se torna um problema. E você faz o trabalho de escandalizar, perder o coração dos outros. O diabo, continuamente, nesse momento, ele realmente trouxe muitas pessoas a se perderem continuamente. Porque as pessoas realmente vão seguindo ao diabo e vão pegando esse problema e vão levando as outras pessoas para os escândalos. E você levar para o escândalo vem quer dizer que é você se perder, você perder na fé. Uma pessoa que é arrogante, quando ele peca, ele está ousado. Então, ele faz o trabalho de outras pessoas se perderem, mas ele não tem medo de nada. Então, por que ele faz as outras pessoas entrarem em escândalo? Quem é que pode não causar esse escândalo? Então, a pessoa que abaixa esse seu coração pode não trazer escândalos. O que acontece se você abaixa o seu coração? Então, conforme você aprendeu a palavra na Bíblia, quando sua vida se torna centrada no Senhor, quer dizer que no final, ele se torna centrado no Senhor. Primeiro é o Senhor. Segundo é Ele. Então, uma pessoa que abaixa o seu coração tem esta ordem no seu coração. O apóstolo Paulo já disse: eu sou o menor dentre todos os apóstolos. Quer dizer que eu sou aquele que não é realmente possível aguentar todas as coisas, porque eu sou assim pela graça de Deus. E todo o esforço que ele tem feito é graça de Deus. E o apóstolo Paulo não manifestou a si mesmo. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, também ele disse que ele é o menor dentre todos os santos, o mínimo de todos os santos. E também ele disse que ele era o principal de todos os pecadores. O apóstolo Paulo, ele abaixou a si mesmo o máximo possível, assim para que a ordem ficasse exata. Como em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30 até 33, ele já disse, realmente, quer comais, quer bebais, tudo seja para a glória de Deus. Primeiro é Deus. Versículo 32, ele havia dito, realmente, seja judeus nem gregos, realmente não trazendo escândalos, mas realmente que possam buscar o agrado de todos para que possam receber a salvação. Então, não é buscando o seu próprio desejo, é realmente buscando o proveito de todos para que assim muitos possam se salvar. O primeiro é Deus, segundo é vizinhos, os próximos, terceiro é si mesmo. Uma pessoa que abaixa o seu coração é uma pessoa que pode pensar nos outros, pode servir as outras pessoas. É por isso que não causa escândalos para as outras pessoas. Uma pessoa que realmente abaixa seu coração, isso é pelo amor. Uma pessoa que age em amor jamais traz escândalos para os próximos. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 8, o 12, 13, ele fala, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo.
Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, na igreja de Corinto, havia pessoas que estavam comendo a comida de ídolos. Eles estavam levando a comida de ídolos e comendo ali. Então, era difícil saber se aquilo ali era comida de ídolos ou não. Mas estarem assentados na casa de ídolos. Eles estavam comendo essa carne que era dada para ídolos. Então, mesmo que não seja uma carne dada para os ídolos, as outras pessoas realmente podem confundir, que são mais fracas na fé, dizendo: "Oh, pode comer essa carne que é para os ídolos?" Então, mas se realmente isso escandalizar contra os irmãos, eu preciso pensar, eu nunca mais vou comer carne. Ele precisa controlar a si mesmo pelo irmão. Porque o Senhor ele já disse, se você escandaliza realmente com os irmãos, quer dizer que você está pecando contra Cristo. Então você precisa pensar em Cristo primeiro. Você precisa agir em amor. Então, quando alguém se perde, alguém se escandaliza, realmente nosso coração dói. Então, porque realmente o apóstolo Paulo já havia dito em 1 Coríntios, quando alguém é fraco, eu também estou fraco. Realmente, quando alguém se escandaliza, será que eu não fico realmente triste, angustiado? Então, realmente, você tem esse coração dessa maneira. Nós precisamos pensar com profundidade. É por isso que, se nós olharmos capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes meninos, porque eu vos digo que seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Ele fala realmente destes pequeninos. Vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Deus. Então ele está falando realmente quem é que desconsidera os irmãos e irmãs que creram. Então, uma pessoa arrogante o faz. Uma pessoa arrogante, ele julga os irmãos e irmãs do jeito que ele bem entende. Ele está dizendo, como que eu vou desprezar, como que eu vou escandalizar o meu irmão? Então, você não pode falar de qualquer jeito sobre o irmão. Você não pode julgar o irmão de qualquer jeito. Se você não foi nem algo exato que você viu, que você... É só algo que você ouviu, você conheceu de forma indireta das outras pessoas, você não pode julgar, você não pode condenar as pessoas de forma leviana, porque isso não é certo. Isso é evidência de que você é arrogante. Você está julgando ao irmão. Você está desconsiderando ao irmão. Isso demonstra que você é arrogante. É uma pessoa que é humilde, é uma pessoa que respeita o irmão. Então, como realmente em Palavras Salvas já disse, realmente os santos que estão na terra, eles são preciosos. Quem é que testificou dessa maneira? Davi testificou dessa maneira. Então, os santos que estão na terra, eles são preciosos. Toda a minha alegria, o meu gozo está neles. Então, o santo dessa terra, por conta de um único motivo de que ele crê, realmente ele é confundido pelas pessoas deste mundo, ele é desprezado pelas pessoas deste mundo que são incrédulas, ele é perseguido, ele sofre, ele passa por injustiças e existem muitos problemas. Então, neste mundo onde existem os incrédulos, mas aqueles que creem no Senhor, eles são a minoria, nós sabemos que é a minoria. Então, se o Senhor não reconhecer, quem é que vai reconhecer? Ninguém vai reconhecer. Os salvos, eles precisam reconhecer, precisam consolar, precisam ajudar um ao outro. Mas você desconsiderar os irmãos. Você está julgando aos irmãos. Então isso se torna um grande pecado. Isso acontece porque você está arrogante. Se nós olharmos a partir do versículo 12 ao 14. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca do que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram.
Vamos ler todos juntos. Assim também não é vontade do Pai, de vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Quem é que tem misericórdia? Quem é que tem piedade por esse incrédulo? O Senhor é um Senhor humilde. O Senhor Deus, por ser um Senhor humilde, Ele largou o seu trono dos céus e veio para essa terra. Ele abaixou a si mesmo até a cruz, em busca de uma ovelha perdida, para salvar a mim e a vocês. Então, não é vontade do Pai que nenhum desses pequeninos pereça. Na sua família, realmente tem alguém que ainda não recebeu a salvação. Mas você é indiferente para essas pessoas. Você fala, essa pessoa não precisa receber a salvação. Isso demonstra que você está arrogante. Se existe uma família que não recebeu a salvação, o coração se pesa, o coração tem desconforto. E você precisa pensar, realmente, como é que eu vou salvar esses familiares? Existe esse desejo. Mesmo que seja um perseguidor, mesmo que seja uma pessoa que vá contra você, se essa pessoa ainda está viva, quer dizer que tem uma chance de receber a salvação. Se ela morrer, não tem mais chance de receber a salvação. Mas se está viva, tem a chance de receber a salvação. Então, você evangelizar a sua família é o nosso papel. Então, você ter realmente essa piedade, essa misericórdia para as pessoas é algo necessário. Pense bem. Realmente, nós passamos para a morte eterna. Agora, realmente, meus irmãos, minha família amada está sofrendo agora. Eles vão para o inferno. Realmente, como é que eu posso deixar? E se imaginar uma coisa dessa? Não tem como deixá-los. Quando eu abaixo o meu coração, eu posso pensar na pessoa que está na tristeza, na dificuldade. Assim como ter a misericórdia por uma ovelha perdida. Quando uma pessoa tem um coração arrogante, jamais tem o coração de querer ter a misericórdia. Então, no mês de maio, nós temos o seminário. Então, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, nossas famílias, todos eles são uma ovelha perdida. Então, a vontade do Pai é que nenhuma delas se percam. Então, realmente, o Senhor ele não vir logo, ele está tardando a sua chegada. É porque o Senhor ele deseja que muitas pessoas possam receber a salvação. Nós temos certeza dessa graça. Nós precisamos reunir o nosso coração nesse tempo também. Nós precisamos viver para a glória diante do Senhor Deus nesse tempo. E a partir do versículo 15 ao 20, versículo 15 ao 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-os à igreja, e se também não a escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. E em verdade vos digo que todo aquele que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então aqui ele está falando sobre algo que se torna em fermento. Quando você peca algo contra a igreja, está falando sobre a expulsão da igreja. Então, quando alguém peca, realmente muitas pessoas vão e falam, se ele não ouve, realmente vai uma ou outra pessoa junto, 3 pessoas vão falar e precisa ouvir. Mas se não ouvir, leva a igreja, e se não ouve nem a igreja, é como um publicano, como um gentil. Isso é para considerar ele como incrédulo, é para expulsá-lo da igreja. Isso é sobre a expulsão dentro da igreja. Então, a igreja, o Senhor ele disse, se ligares na terra, será ligados nos céus. Se trancares na terra, será trancado nos céus. Então, ele está falando, realmente, a igreja
é o corpo do Senhor Jesus, e se abrir diante do Senhor Deus vai falar, ok, e vai deixar, porque todo o direito está dado para a igreja neste mundo. Por que será que tem pessoas que são expulsas dentro da igreja? Exaltam o seu coração. Quando exalta-se o seu coração, realmente ele tem o seu coração do jeito que ele quer. Então é por isso que mesmo pecando um pecado da moral muito grande, ele não se arrepende. Então, realmente, olhem quantas vezes que eles entraram com realmente doutrinas erradas. Na igreja de Gálatas também. Não simplesmente na graça eles falavam, precisamos guardar a lei. Precisamos fazer a circuncisão se quisermos mantermos salvos. Tudo isso é o fermento. A igreja de Corinto entrou com a fornicação e não puderam se manter, tinham que ser expulsos. Por que acontecem esses problemas? Porque ele exalta o seu coração. Quando exalta o seu coração, você despreza a igreja. Quando você exalta o seu coração, você não respeita a igreja. A igreja é o corpo onde o Senhor ele repousa a sua cabeça. Quem é que está dentro da igreja? Quem está conectado à igreja? Quem é que está em comunhão com a igreja? Quem é que obedece, sujeita a Cristo? Quem é que é uma pessoa que pode estar aliada ao Senhor? É uma pessoa que recebeu a salvação, como na palavra de Filipenses que nós já lemos hoje. Realmente dentro da igreja nós temos muitas coisas, realmente nós temos essas dificuldades, nós temos várias tribulações. Então, mas uma coisa mais importante do que todas essas coisas é que realmente é uma pessoa que abaixa a si mesmo. Uma pessoa que abaixa a si mesma é uma pessoa que pode realmente crescer dentro do Senhor Deus. Realmente, quando você abaixa o seu coração, você pode permanecer, você pode unir. Quando você abaixa o seu coração, você considera como preciosa a igreja, você participa da igreja. Você obedece à vontade do Senhor, que é a cabeça da igreja. Mas no momento que você exalta-se, você se torna arrogante, você pensa de qualquer jeito sobre a igreja, fala de qualquer jeito sobre a igreja. Você causa problemas dentro da igreja. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, em diante até 17, realmente ele fala, realmente não sabeis que vós sois o templo de Cristo? E que Cristo habita em vós, realmente, mas qualquer um que sujar o templo do Senhor, realmente suja a igreja. Realmente, porque é o templo, quem suja o templo, quer dizer que o Senhor, ele vai acabar com essa pessoa. Uma pessoa que não recebe a salvação irá para a perdição. Quem recebeu a salvação, ele não vai para o inferno. Mas existe esse juízo do Senhor Deus para ele depois da eternidade. Na igreja de Corinto havia a comida que haviam trazer. Realmente, muitas pessoas que eram ricas, eles pegavam e comiam e bebiam a sua comida. E ele diz, realmente, vocês desprezam a igreja do Senhor Deus. É porque você está exaltando o seu coração. Quando você tem um coração arrogante, todas as coisas que são importantes e preciosas não deixam de ser importantes e preciosas. Quando ele exalta o seu coração, realmente como os irmãos e irmãs da igreja da verdade são importantes, porque foi passado o sangue do Senhor Jesus para todos eles. Olhem para os irmãos e irmãs, como eles são todos preciosos. Realmente irá ser uma família para a eternidade. A partir do versículo 21 até 23, ele fala sobre o perdão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Versículo 34 e 35. Indignando o seu senhor, e entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Em uma casa em Cafarnaum, quando o Senhor Jesus estava pregando, realmente Pedro perguntou, ó Senhor, quantas vezes eu irei perdoar ao meu irmão? Ele está falando sobre os pecados em relação à igreja. Mas ali, no versículo
até o versículo 35 que nós lemos agora, nós podemos ver que é um problema sobre o irmão. Versículo 21, ele fala realmente porque nós podemos falar, umas 3 vezes. Mas Pedro, ele perguntou o quê? 7 vezes. Ele teve um coração bem generoso. Mas o Senhor Jesus, ele diz, mesmo que seja 70 vezes 7. E nós vimos um exemplo que o Senhor ele disse. Um homem ele estava endividado em 10.000 talentos. Mas ele não tinha como pagar os 10.000 talentos. Então o dono foi o perdoou de todas as coisas. Mas ele pegando um servo com o servo dele, que realmente não pegava os seus 100 denários, ele foi e perseguiu e o prendeu. Então, aqueles que conheciam o caso, eles foram e perguntaram para o dono. E o dono, ele olhando isso, ele disse, eu te perdoei em 100 denários, mas você não consegue nem perdoar uma pessoa que está com 100 denários. E quem não perdoa o seu irmão verdadeiramente, o Senhor, eles agirá dessa maneira para conosco nos céus. Então, isso é uma palavra que o Senhor Deus ele deseja nos ensinar no reino dos céus. Então, o perdão que o Senhor Deus ele deseja nos permitir é de 10.000 talentos, que ele nos permitiu na realidade. Os irmãos, eles errarem contra nós é somente 100 denários. Então, uma pessoa que recebeu o perdão de 10.000 talentos, então ele consegue perdoar algo que é de 100 denários. Já que recebeu o perdão, é lógico que ele perdoe. 10.000 talentos. Como é grande esse valor? Vocês sabem? Um talento dizem que é 6.000 denários. Um denário é o salário de um homem de um dia. Eu disse que um talento são 6.000 denários. Então, se uma pessoa ela recebe R$ 370 de salário no dia, então, multiplicando por 6.000, um talento é 2 milhões de reais. Como é que uma pessoa pode ficar endividada com 2 milhões? Mas isso é multiplicando para 10.000 vezes. Então, é 22 bilhões de reais de dívida. Então, uma pessoa ela ter 22 bilhões de reais de dívida. Olhem só isso. Mas não consegue perdoar uma coisa dessas. Então, eu ter sido perdoado pelo Senhor é algo imenso. É algo incomparável. Mas os irmãos, eles errarem para mim, é algo pequeno. Mas nossos olhos foram tampados. É por isso que não conseguimos perdoar as coisas pequenas. Por quê? Porque está com o coração ele alto. Uma pessoa que realmente tem um coração baixo é a pessoa que sabe que foi perdoada pelo Senhor. É por isso que tem um coração de perdoar também. Nossos irmãos e irmãs, nós precisamos perdoá-los. Como em João capítulo 3, ele disse, um novo mandamento vos dou. Realmente, como eu vos amei, a vós, amei-vos uns aos outros. Então, o Senhor, ele pediu para que aquele que recebeu o amor, amar, é algo lógico. Quem recebeu o perdão para perdoar, é algo lógico. Os irmãos e irmãs, se alguém errar para comigo, perdoem. Perdoe. Já recebemos o perdão de 10.000 talentos. E é por isso que olhamos Mateus capítulo 18. Ele fala continuamente, quando você abaixa o seu coração, todos os problemas podem resolver. Quando você abaixa o coração, você pode receber a salvação. Quem abaixa o coração pode ser maior no reino dos céus. Quem abaixa, considera preciosa uma criança, um menino. Quem abaixa o seu coração, pode considerar o irmão ou irmã com preciosidade. Quem abaixa o seu coração, pode se unir dentro da igreja, pode ter a reconciliação. Quem tem paz é aquele que abaixa o seu coração. É sempre abaixar o seu coração. É trazer harmonia. É a base da vida, a base da vida de fé. A base de tudo é a humildade. O Senhor Deus é um Senhor humilde. O Senhor Jesus já disse, eu sou manso e humilde de coração. Da mesma maneira, nós somos filhos do Senhor Deus. Nós somos pessoas que estamos seguindo ao Senhor. Então, nós precisamos nos tornar em pessoas humildes. E quando nós estivermos diante do Senhor Deus, realmente uma pessoa que abaixa o seu coração e ir para diante do Senhor Deus é aquele que se torna primeiro. Em Marcos capítulo 9, ele já disse, realmente qualquer um que quer ser realmente primeiro, ele precisa se tornar derradeiro de todos. Ele precisa servir aqueles que vêm por trás.
Vocês querem ser o primeiro? Vocês querem receber um grande prêmio no reino dos céus? Então seja aquele que serve o derradeiro. Seja aquele. No tempo do pioneirismo, do velho oeste americano, haviam as carroças que eram usadas. E as carroças, elas haviam uma diferença do primeira classe, segunda classe, terceira classe. Uma pessoa que pegava a ficha da primeira classe, desde o momento que ele parte até a ida, o que quer que ele aconteça, ele pode ficar sentado ali dentro da carroça. Então, se a roda cair, ele pode ficar sentado ali, porque aquilo é da primeira classe. Uma pessoa que é da segunda classe, quando a roda ela se quebra ou quando a carroça tem algum problema, ele precisa descer e fica observando. Mas quem comprou o ticket da terceira classe, junto com o carroceiro, precisa ajudar a consertar. Então, dentro da igreja também, dizem que tem os crentes de primeira classe, segunda classe, terceira classe. Primeira classe é aquele que sempre gosta de ser servido. Segunda classe é aquele que fala, tentem bem vocês aí, e fica assistindo. Terceira classe é aquele que, qual seja o problema dentro da igreja, ele participa, ele sofre, ele se dedica junto. Então seria muito bom se diferenciasse com primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas como é que o Senhor ele fala? Ele fala, olhem para trás. E você terá que olhar, e quer dizer que vai mudar 180 graus a vida. Então, nós todos estamos dedicando, sofrendo, nós estamos naquele meio. E quando nós abaixamos a nós mesmos, quando nós servimos o próximo, nós nos tornamos em primeiro lugar. Eu gostaria que vocês pudessem lembrar disso. E esta é a palavra do Senhor Jesus. E é por isso que eu gostaria que vocês pensassem um pouco mais sobre Mateus capítulo 18, para que assim ela possa se tornar um norte para a vida de vocês. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama, quando nós tornamos humildes, somos salvos. Enquanto nós vivemos o restante de nossas vidas, que o Senhor Deus permita para que nós possamos abaixar o nosso coração. Quando nós estivermos diante do Senhor Deus, nós possamos receber todo o elogio, a glória do Senhor Deus, que possamos tornar em santos preciosos. Que o Senhor possa cuidar e conduzir a nossa vida. Que nós não sigamos o caminho da arrogância, mas o caminho da humildade, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar para que possamos ajudar os outros irmãos e irmãs. O seminário bíblico que está por vir também. Que o Senhor Deus possa nos ajudar em todos os momentos. Que o Senhor possa ajudar para que muitos espíritos possam ser reunidos, para serem conduzidos para diante da Sua palavra. Que cada um de nós possa ser utilizado de forma santa, Senhor. Que através da palavra do seminário, que a glória do Senhor Deus possa ser manifesta com grandiosidade. Toda a palavra que nós compartilhamos hoje, nosso pensamento, nosso coração, em nossos espíritos a palavra possa ser transcrita, Senhor. Que possa se tornar um direcionamento para a nossa vida. Que nós possamos depender do Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Amém.